Vamos ler João, capítulo 14, dos versículos 1 até o versículo 6. Estamos em conexão com a rádio Doutrina da Mensagem. Os irmãos que têm o aplicativo nos celulares ou que estão em casa, nos seus lares, ou que estão conectados à internet, podem acessar nossos canais ou sites, Doutrina da Mensagem, Diógenes Traduções, Estudos Doutrinários, onde nós colocamos os plugins, onde colocamos ali os plays da rádio para os irmãos poderem nos acompanhar. João 14, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, mais uma vez, Senhor, queremos aqui manifestar nossa alegria em nossos corações, de poder estar nesse instante para compartilhar com os teus filhos, Senhor, uma porção da tua palavra desse dia, para o nosso conforto, para o consolo dos nossos corações. Fala com cada filho teu, Senhor, que essa palavra venha de encontro a eles, às suas necessidades espirituais, que tu venhas cuidar, Senhor, da tua igreja, da tua noiva. Ajude-nos, Senhor, ajude a mim, Senhor, que estarei aqui tratando desse tema, Senhor, entregando-se para deixar tu agir em nossas vidas. Ajude nesse propósito, Senhor, que nós temos, porque é uma orientação que tu nos deu através da tua palavra e que o teu profeta também ressaltou em seus sermões e suas mensagens. Queremos tratar disso, Senhor. Ajude-nos em cada parte minuciosa disso, Senhor, a compreender e que isso penetre em nossas mentes e nossos corações. Ajude-nos, Senhor. Damos agora liberdade ao teu Santo Espírito para que tu venhas falar conosco através dessa palavra. Assim pedimos, crendo que tu vais responder, te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui Jesus disse, a parte desse texto que nós lemos que quero chamar a atenção é onde ele disse aqui: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus aqui ele estava se intitulando como sendo o caminho. E essa palavra caminho no grego é odos, e é a mesma palavra que depois foi usada pelos apóstolos para designar a fé que eles estavam tendo e promovendo através de suas vidas, através do seu testemunho. Aonde eles iam, eles falavam: nós estamos aqui promovendo o caminho. É assim que eles falavam, né? Nós estamos aqui para dar testemunho do caminho, nós somos testemunhas do caminho, né? E usava outras formas. Muitos não estão entendendo o caminho, muitos estão blasfemando contra o caminho, né? O que era esse caminho? Era a palavra que os primeiros cristãos usaram para designar o cristianismo. Antes que os cristãos fossem chamados de cristão, eles usavam essa designação aqui, o caminho. Por quê? Porque era também uma referência a Jesus, né? Mas era assim então que eles tratavam da fé cristã, né? Estamos aqui para promover o caminho, estamos aqui para dar testemunho, para falar do caminho. Você poderia ver vários exemplos lá no livro de Atos onde eles falam isso.
Eu aqui citei alguns rápidos, só para nós comentarmos aqui, para você ver. Atos 19:9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Ou seja, falando mal da fé cristã, falando mal do evangelho, falando mal do Cristo. Essa é a palavra que eles usavam, caminho, né? Você vai ver isso também no mesmo capítulo, verso 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Ou seja, muitos ficaram alvoroçados com aquela mensagem, com aquela fé, com aquela pregação, com aquele evangelho, com aquela boa nova. Caminho, era a palavra que eles usavam. Quando Paulo esteve diante do governador Félix, eu posso estar enganado, mas acho que ele era um judeu, Paulo usou essa palavra caminho para se referir à fé. Que naqueles tempos os judeus estavam chamando de seita. Né? Atos 24:14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, ou seja, conforme a fé que estamos pregando, e que alguns estão dizendo que é outra coisa, uma coisa maliciosa, uma coisa maligna, assim sirva ao Deus nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então veja, essa palavra caminho era a palavra que os apóstolos usavam para falar do evangelho, para falar do Cristo, né? Do grego odos, a mesma palavra que Cristo usou quando ele disse, eu sou o caminho. Então quando ele disse assim, olha, estão pregando sobre o caminho, estão blasfemando contra o caminho, estão difamando, estão fazendo alvoroço, como disseram aqui, né? Então eles estão dizendo, olha, estão falando do Cristo, ou estão perseguindo o Cristo, estão difamando da fé de Cristo, porque o próprio Cristo se intitulou como sendo o caminho. E Jesus, ele é o caminho para tudo. Ele é o caminho para a nossa salvação, ele é o caminho para a nossa paz, ele é o caminho para a nossa vitória, ele é o caminho para a nossa alegria, né? Para qualquer outra coisa que nós desejarmos, que nós obtermos, nós teremos tudo isso se tivermos ele como esse nosso caminho. Ele é o nosso caminho para todas as coisas que nós precisamos. Mas para isso, nós também precisamos deixar que ele seja o nosso caminho. Se ele é o caminho, ele tem que ser o nosso. Né? E não se colocar em momento algum na frente, diante desse caminho. Mas deixar que ele seja o provedor de todas essas coisas, essas bênçãos que ele prometeu para nós. Porque se você se colocar neste caminho, se você se colocar na frente desse caminho com o teu próprio querer, com as tuas próprias vontades, com o teu próprio pensamento, com as tuas próprias ideias, você vai criar uma separação aí desse caminho. E não pode. Você quer receber a bênção, você quer receber a sua paz, você quer receber a alegria, você quer receber o batismo do Espírito Santo, então deixa Jesus ser o teu caminho e não se coloque na frente desse caminho. Deixa ele, deixa espaço livre para ele transitar. Né? Mas muitas vezes um filho de Deus, ele pode ficar no caminho de Deus. Quando ele tenta resolver os seus problemas da sua própria maneira, né? Ou quando faz algumas escolhas que não são aquelas que seriam as mais adequadas, como Deus disse na sua palavra. Então tem muitos que às vezes se desesperam, ficam ansiosos, né? E querem resolver as coisas da própria maneira, e aí, ao invés de se render a Deus e deixar que ele seja o seu caminho, eles se colocam no caminho de Deus. Deixam para que eles mesmos, melhor, tentam criar uma solução para um problema, quando eles deveriam deixar que Deus o fizesse isso da maneira dele e que é melhor. Então, muitos filhos às vezes ficam afobados, ficam preocupados, ficam ansiosos, né? Ficam perturbados. E lá no Salmo 46, verso 10, você vai ver lá o que o Senhor disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Aquieta-te. A palavra no hebraico lá é rafá. Essa palavra rafá tem esse sentido. É aquieta-te, ou seja, estar em silêncio. Também, entre outras coisas, significa relaxar. Também significa deixar cair. Rafá também significa abandonar. Significa abster-se. Então, o que o Senhor estava dizendo ali naquele salmo era mais ou menos isso. Relaxe, descanse, deixe cair por terra a tua apreensão, a tua afobação. Abandone os teus próprios pensamentos e pareceres e sabeis que eu sou Deus, eu cuido de você, eu sei o que é melhor para você. Confie em mim. Aquietai-vos
né? Relaxe, descanse, abandone. E sabeis que eu sou Deus, eu cuido de vós. Então, quando nós relaxamos, é porque nós estamos saindo do caminho e deixando que aquele que é o nosso caminho transite nossas vidas e nos dá aquilo que precisamos, no jeito dele, da maneira dele, do tempo dele. Nós damos liberdade, nós descansamos, confiamos. Relaxar quer dizer isso. Você confia, você descansa. Né? Então você vai deixar que Deus realmente se apodere de sua vida. E quando você faz isso, quando você deixa Deus se apoderar de sua vida, de seus corações, então é que os frutos do Espírito vão se manifestar em nossas vidas. Mombana disse uma mensagem não traduzida desde então, de 60. Agora, se ele conseguir se apoderar do teu coração, então ele pode operar as suas obras. Se você sair do caminho, né, tirar do teu coração alguma coisa que sirva de atrapalho e dar liberdade para Deus, relaxar, descansar, não se afobar. Né? É isso que o profeta está dizendo. Deus vai se apoderar de você e vai então poder operar as obras que ele tem para fazer. Mas contanto que você possa sair do caminho, contanto que você consiga relaxar e deixar o Espírito Santo assumir o controle. Amém? Você está entendendo isso? Ele disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira não dá frutos, mas energiza o ramo para dar frutos. Então quando você sai do caminho, quando você deixa de pensar da tua própria maneira, quando você desiste de tentar resolver as coisas do teu jeito, então você está dando liberdade para Deus. Você saiu do caminho. O que vai acontecer? A videira, ela vai energizar você, que é o ramo que está nela. E você vai frutificar. O Espírito Santo vai frutificar. O Mombana está dizendo isso para nós. Outra mensagem sem tradução. Só uma vez mais, Senhor, de 63. E a única coisa que você precisa fazer para saber o que Ele está aqui é remover-se do caminho. Sai do caminho. Enquanto você estiver no caminho, você nunca vai ver Deus agir. Quer saber se Deus está aqui ou não? Sai do caminho. Deixa Ele ser o teu caminho. É remover-se do caminho. Vê? Enquanto você estiver no caminho, Deus não pode fazer nada por você. Saia do caminho. Deixa Ele ser o caminho. Quando você pensa os teus pensamentos, os pensamentos de Deus não têm chance. Você trocou os dele pelos teus. Você criou um obstáculo, você se colocou na frente, você colocou no caminho de Deus. Entende isso? Mas se você parar de pensar os teus pensamentos e pensar os pensamentos de Deus, dele, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus disse a sua palavra lá em Isaías, né? Meus pensamentos são muito mais elevados do que os vossos. Disse ele, se houver algum louvor, se houver alguma virtude, pense nessas coisas, o quê? Nas coisas de Deus, nos pensamentos de Deus. Não é o que alguma igreja vai dizer sobre isso, mas o que Deus disse sobre isso. Ou seja, na sua palavra. É na palavra dele que estão os pensamentos dele. E que você tem que tomar para si, para substituir os teus. Então, você vai ver que lá na Bíblia, você vai encontrar vários exemplos de homens que se colocaram no caminho de Deus. Homens de Deus. Né? Colocaram ali o seu próprio querer, colocaram o seu próprio pensar, suas próprias escolhas, né? E eles sofreram as consequências disso. Eu poderia citar vários casos, vários exemplos, mas só vou mencionar aqui os nomes de talvez, enquanto eu digo os nomes, o Espírito Santo já vai trazer à tona a você alguma coisa que eles fizeram. Abraão era um servo de Deus, mas às vezes ele se colocou no caminho de Deus, e ele sofreu algumas consequências por causa disso. Jacó também fez a mesma coisa. Moisés também fez isso. Jonas também passou pela mesma coisa. Homens de Deus que se colocaram no caminho de Deus. Né? Eles entenderam que eles só poderiam ser usados por Deus quando eles deixassem o seu eu fora do caminho. O seu modo de pensar fora do caminho. E nós sabemos que Jesus, ele foi alguém que soube fazer isso. Jesus, ele somente pôde ser usado por Deus, seu Pai, porque Jesus morreu para o seu próprio eu. Ele tirou o seu eu do caminho. Para que Jesus pudesse ser o nosso caminho, ele teve que sair do caminho de Deus para que Deus entrasse nele e fizesse a obra que fazia parte do seu programa. Então, ele mesmo, Jesus, ele precisou passar por isso. Jesus foi provado e em nenhum momento Jesus ficou no caminho de Deus. Mas ele deixou que o seu Pai tivesse a preeminência. E isso foi durante todo o seu ministério. Então, para o irmão Brana costumava dizer isso nas suas mensagens,
A maior vitória, a maior batalha e a maior vitória que Jesus teve não foi quando ele esteve lá na cruz e morreu e depois foi ressuscitado. Para o irmão Branham, a maior batalha e a maior vitória que Jesus teve foi lá no jardim do Getsemane. Não foi no Calvário, não foi no Gólgota, foi no jardim. Porque ali Jesus poderia ter desistido de tudo. Ali Jesus poderia ter se colocado no caminho do seu Pai. Mas o que foi que Jesus fez? Ele rendeu, ele deixou o seu eu fora do caminho de Deus e deixou Deus fazer a sua vontade. Não foi isso? Ele disse: Pai, eu tenho um desejo, eu tenho um querer, mas eu sacrifico, eu tiro o meu eu do caminho. Eu saio do teu caminho, eu saio da tua frente, para que tu venhas e venha fazer em mim, na minha vida, a obra que tu queres fazer. Ele somente pode ser um caminho para nós, porque ele deixou Deus também ter o seu próprio caminho. Né? Então, essa foi a maior vitória, essa foi a maior batalha que o Jesus Cristo teve. Onde uma Branham disse isso, uma mensagem que não temos traduzida, Comunhão 57. Agora, se Deus não poupou o seu próprio filho do teste cruel, então ele não poupará você ou eu do teste cruel. Nós também temos que ser testados, para saber se estamos prontos para sair do caminho. Deus nos aplica isso, testes, provações. Nem o seu próprio filho poupou. Por favor, Deus não provou a si mesmo. Deus não testou a si mesmo, ele testou o seu filho. Ele pôs o seu filho na prova. Deus não poupou nem o seu próprio filho. É disso que o irmão Branham está falando. E Jesus estava aqui enfrentando o maior teste que ele já havia tido. O Getsemane colocado diante dele, onde aquele definitivo e último teste todo suficiente deveria vir, quando as cargas de todo mundo foram colocadas sobre os seus ombros, abençoados. Não havia ninguém em todo o céu ou a terra que pudesse alguma vez sustentar, a não ser ele. E saber que todos os pecados dos passados, do presente e os pecados futuros repousavam sobre aquela decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já ganhou ou provou a sua grande messianidade. Quando ele disse a Deus: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa foi a maior vitória que ele já tinha ganho. Por que isso? Porque ele saiu do caminho. Amém? Todos os demônios de tormento estavam ao redor para tentá-lo e prová-lo. E quando nos acertamos com Deus, quando os nossos corações se tornam puros e o Espírito Santo tem assumido o seu lugar no nosso coração, essa é a coisa mais gloriosa de se ter testes. Porque depois disso vem a grande vitória, vem a grande recompensa. Então veja, eu já comentei isso em outro sermão. A maior derrota da raça humana não foi no jardim, lá no Éden, quando o casal foi tentado, quando o casal falhou, pecou. A maior derrota da raça humana foi no jardim. Porém, a maior vitória da raça humana também foi no jardim, lá no Getsemane. A maior derrota da raça humana foi com o primeiro homem, mas a maior vitória da raça humana foi com o segundo Adão. O primeiro Adão sofreu uma derrota no jardim do Éden, mas o segundo Adão sofreu uma grande batalha, sofreu uma grande vitória, obteve uma grande vitória, uma grande conquista ali. Ele restaurou todos aqueles filhos de Deus, aqueles que eram atributos de Deus. A raça humana, nesses termos, os filhos de Deus, foram ali restaurados. Foi no jardim que se obteve a grande vitória. Então, Jesus ele fez isso, ele soube vencer a si mesmo. E por que Jesus soube vencer a si mesmo? Porque ele tinha uma vida rendida ao Pai. Jesus somente pôde, como eu disse a você, ser o nosso caminho, porque ele deixou Deus ter o seu caminho. Ele rendeu, ele se entregou, ele deixou Deus agir. Então, ele tinha vida porque ele rendeu sua vida ao Pai, saindo do caminho para fazer não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Jesus, ele deixou que os seus pensamentos fossem os de seu Pai. E é assim que cada filho de Deus deve ser hoje, deve fazer hoje, para que ele possa ser um vencedor. Se ele sair da frente de Deus e deixar Deus colocar em suas mentes os seus próprios pensamentos. Mensagem do irmão Branham, chuva temporã e serôdia. Jesus era o Filho de Deus, como estávamos falando hoje. Ele era o Filho de Deus tanto quanto ele era um homem.
não temos nenhum registro dele fazendo qualquer coisa até que ele tivesse 30 anos de idade, quando ele foi batizado no Jordão por João. Ou seja, aos 30 anos, Deus começou agora a tabernacular naquele corpo, ungir aquela carne, e o Espírito começou através dele a fazer as obras. Cristo deixou Deus ter o seu caminho. Então o Espírito Santo desceu sobre ele sem medida. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele era Emanuel, que é Deus conosco. Deus estava nele. Por que Deus estava nele? Por que Deus estava naquele filho? Porque ele não havia nascido em pecado. E porque ele tinha uma maneira de render-se a si mesmo a Deus. Romano aqui está dizendo, Jesus rendeu-se a Deus. Não era Deus rendendo-se a si mesmo. Não. É Jesus, o Filho, rendendo-se a Deus. Jesus teve que... O que uma banda está querendo dizer para você aqui com isso? Jesus teve que morrer para si mesmo para que Deus pudesse viver nele. É isso que quer dizer sair do caminho, morrer para os teus próprios pensamentos, para a tua própria vontade. E o Filho provou até o final do seu ministério que ele esteve disposto a fazer isso. Então, ele tinha uma maneira de se render a si mesmo, entregar-se a Deus. E nele habitou tudo de Deus. Porque ele se rendeu a Deus, Deus habitou nele. Isso aconteceu só com o Filho, é para toda a igreja. Renda-se a Deus e Deus vai entrar em você, vai habitar em você. E vai encher você. Agora, você e eu poderíamos ter mais de Deus do que temos, se apenas nos rendêssemos a nós mesmos a Ele. Renda-se, você vai ter muito mais de Deus. Eu tenho dado testemunho de Deus. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Renda-se totalmente a Ele. Amém? Tanto quanto pudéssemos. O tanto quanto Bill Branham, ou seja, o tanto quanto eu possa sair do caminho. Tanto quanto você conseguir sair do caminho. Tanto quanto você conseguir renunciar teus pontos de vista, tuas opiniões, tuas escolhas, tuas vontades, tuas preferências. O quanto mais você conseguir abrir mão disso, renunciar, tirar isso da frente do caminho, mais chance você vai ter de ver Deus mesmo agindo e fazendo coisas que seria muito melhor do que você mesmo tentando fazer. O tanto quanto Bill saia do caminho, Deus entrará nele. Mas enquanto William Branham está lá dentro, então Deus não tem nenhuma maneira de entrar. É o mesmo com você. É hora de sairmos do caminho e não olharmos as coisas como nós queremos olhar. Não fazemos da maneira que nós pensamos, mas deixando que Ele faça os nossos pensamentos, saindo do caminho. Deixe-o fazer o nosso olhar, ouvindo o Espírito. Amém? Digam graças a Deus. Então veja, sem dúvida que Satanás, ele tentou de todas as formas sabotar o programa de Deus. Satanás tentou até mesmo colocar dúvidas em Deus, na palavra, para Jesus, e até colocar dúvida no próprio Filho. Vamos ver se você realmente é o Filho de Deus. Faça alguma coisa com essas pedras, converta essas pedras em pão, vamos ver se você é filho. Satanás tentou sabotar, tentou colocar dúvidas. Satanás tentou criar obstáculos. Ou seja, ele se mostrou ali o tempo todo como realmente um inimigo do caminho. Mas, na verdade, o maior inimigo que Jesus poderia ter era, sabe quem? Ele mesmo. Havia um inimigo que poderia ser maior que o diabo, que seria o próprio Cristo. Se o Cristo não soubesse sair do lugar, se Cristo não soubesse render a si mesmo, como a Bruna disse, ele seria o seu pior inimigo. Satanás nem precisaria fazer nada. Então, o maior inimigo que Jesus realmente poderia ter tido era ele mesmo, se caso ele não tivesse vencido a si próprio lá naquele jardim. Ele passou por uma batalha, mas ele venceu aquela batalha. Ali ele venceu o maior inimigo que ele poderia ter tido, que era ele mesmo. E o Urbana disse que nós somos nossos maiores inimigos. Da mesma forma, irmãos, o maior inimigo que nós podemos ter não é o diabo aí que nos tenta, que interpõe obstáculos para você, para atrapalhar. Você é o que pode ser o teu pior inimigo. As piores batalhas que nós mais travamos, às vezes não é com o diabo, é com nós mesmos aqui em nossas mentes. Você conhece a palavra e tem uma coisa dizendo aqui para você, faça a palavra. E lá vem o teu dizendo, não, faça do teu jeito. Você é teu próprio inimigo. E o maior que você pode ter. Então, não há como nós satisfazermos a Deus e a nós ao mesmo tempo. Você não pode. Uma hora você quer satisfazer a Deus, quer fazer a vontade dele, daqui a pouco você já muda. E você já se coloca no caminho dele, você quer fazer a tua vontade. Né? E isso cria o que nós chamamos de quê? Uma separação. Você está se separando.
Mas se nós tirarmos a nós mesmos do caminho, então Cristo vai permanecer conosco. Amém? Mombana disse isso numa mensagem não traduzida, O Poder da Decisão de 55. Dê tempo à sinceridade de antigamente, derramando seu Senhor Jesus Cristo, deixando Ele ser o teu caminho, até que o Espírito Santo se derrame sobre a sua alma. Você ficará junto a si mesmo. Talvez você possa ficar com Jesus se você se afastar uma só vez, ou seja, sair do caminho. Né? Amém. Você não pode estar com você e com Jesus. Você não pode. Você não pode querer fazer a tua vontade e ao mesmo tempo a vontade de Deus. Você descobre que você é o maior inimigo que você possui. Se eu puder tirar William Branham do caminho, Jesus pode ter um tempo maravilhoso, mas você tem que tirá-lo do caminho. Eu tenho que tirar o Jorge do caminho, a irmã Maria tem que tirar a Maria do caminho. É isso que a irmã Bana aqui está dizendo. Então, o que a irmã Bana aqui disse é, você não pode estar com você e com Jesus ao mesmo tempo. Ou seja, um dos dois precisa aí sair do caminho. Se você sair do caminho, você tem o caminho. Se você ficar no caminho, Jesus sai do caminho. Ele não é mais o teu caminho. Não dá para fazer as duas coisas, diz aqui a irmã Bana. E isso terá que ser, quem? Dois não podem estar fazendo a mesma coisa. Um tem que ceder. E esse que tem que ceder tem que ser você. Você que tem que sair do caminho. Porque alguém que ficar entre si mesmo, entre o seu próprio pensamento, entre o seu próprio querer e o querer de Deus, é uma pessoa dividida, é uma pessoa inconstante. É assim que a Bíblia diz. Lá em Tiago 1,8 diz assim, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma hora faz uma coisa, está servindo a Deus, daqui a pouco desiste, faz outra coisa contrária. A palavra que foi usada aqui é isso, um homem de coração dobre. O que quer dizer isso, irmão Diógenes? Bom, eu tive que ir lá para o grego. A palavra lá é dipsukos. Se eu pronunciei correto, é isto. Que significa, uma mente dupla. É isso que quer dizer um coração dobre. Duplamente, ou seja, tem duplos pensamentos. Ou pensamentos contrários, um contra o outro, se você quiser entender melhor. Quer dizer vacilante, quer dizer incerto, quer dizer duvidoso, de interesse dividido. Ele se divide. Uma hora ele quer servir e agradar a Deus. Já outra hora ele quer servir e agradar a si mesmo, ao seu eu. Está dividido. Uma pessoa nessas condições, dividida, é inconstante em todos os seus caminhos. Por que isso? Porque ficou no caminho de Deus. Está entendendo tudo isso? Sai do caminho. Deixa de ser vacilante. Relaxe. Aquieta-te. E sabeis que eu sou Deus. Amém? Então, os dobres de coração, eles sempre erram em seus caminhos. Também lá em Hebreus 3,10, lá é dito assim, por isso me indignei contra essa geração. Deus falando. E ele disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Porque uma vez que você se coloca no caminho de Deus e impede dele ser o teu caminho, você deixa de conhecer Deus, porque Deus só vai se revelar a você quando você tirar o você de cena. Outra mensagem aqui de Mombana sem tradução. Separação da incredulidade. Pela graça sois salvos mediante a fé. Apenas crê no Senhor Jesus Cristo. É assim que você o conhece, não por todas as suas palavras astutas. Isso afasta você de Deus. Quanto mais você sabe, mais você estuda e tenta descobrir sobre isso, menos você sabe. Pare de estudar e de imaginar. Simplesmente entregue-se e creia. Eu costumava pregar na Igreja Batista um pequeno sermão. Eu chamava de entregue-se e deixe Deus agir. É o título que eu quis dar para essa mensagem aqui. Ele pregava essa mensagem lá na Igreja Batista, ele costumava pregar isso. Entregue-se, Isso mesmo, simplesmente entregue-se e deixe Deus agir. Enquanto você mesmo ficar no caminho, não há como você chegar. Você sabe que o maior inimigo que eu tenho é William Branham. Ele está sempre no caminho de Deus. Se eu conseguir tirá-lo do caminho, então Deus pode operar. Esse é o seu pior inimigo, que é você mesmo. Apenas saia do caminho e então Deus pode ir e operar. Amém.
William Branham é o maior inimigo que eu tenho, mas quando eu removo do caminho, veja, então Jesus Cristo pode usar o corpo. Amém. Graças a Deus. Então, muitas vezes, nós somos os responsáveis por interromper esse fluxo das bênçãos de Deus em nossas vidas, porque, como disse o irmão Branham, nós somos nossos piores inimigos. Nós ficamos muitas vezes no caminho de Deus. Basta apenas você se entregar a Deus, renunciar aos seus pensamentos e, como disse o irmão Branham ali, aquietar-se ou relaxar, descansar e deixar Deus agir da sua própria maneira, que aí então você vai ver o fluxo do Espírito Santo atuando em você, seguindo o seu caminho normal. Mensagem do irmão Branham, expectativa 54. Agora, há somente uma coisa que nos impedirá de sermos abençoados, então. Há coisas que acontecem que impedem a tua bênção, que é nós mesmos. Nós somos os principais culpados de muitas vezes não ter as bênçãos que desejaríamos ter. Se simplesmente ficarmos no caminho de Deus, você se colocou na frente dele. Ele não pode. Isso sufocou o fluxo, você está retendo a coisa. Se simplesmente ficarmos no caminho de Deus, contorna a água em outro lugar. Então, vamos simplesmente sair do caminho e nos esvaziar. Esvazie do teu querer, esvazie das tuas escolhas, esvazie do teu pensamento. E diga, agora Senhor Jesus, apenas entre e assuma o controle. É isso que tem que fazer. Seja o caminho, seja a verdade, seja a vida na minha vida. Então, veja o que acontece. Então, simplesmente, teremos infinitamente mais do que poderíamos fazer ou pensar. Sim, Senhor, Deus nos dará. Basta você sair do caminho. E o fluxo seguirá o seu caminho normal. Amém? São as fórmulas que o irmão Branham aqui está dando para nós. Então, veja. O segredo para cada crente receber os benefícios de Deus, as suas promessas, os benefícios redentores do Calvário, é você saber ceder, render-se e sujeitar-se a Deus e a sua palavra, deixando todo arrazoamento de lado, e então você vai ter o que você pedir. Porque qualquer raciocínio que for contrário à palavra, ou que se coloque no caminho de Deus sobre você, atuando como obstáculo, vai evitar ou vai impedir que Deus possa manifestar em você e vai impedir para que você também tenha os pensamentos dele. Quando você se coloca no caminho, você vê as coisas do teu jeito, você pensa as coisas do teu jeito, e você nunca vai conseguir ver as coisas do jeito que Deus quer mostrar a você. Porque às vezes você pensa e imagina de uma maneira, mas Deus vê e pensa de uma maneira. Lembra do servo lá de Eliseu? Ele viu lá os exércitos sírios lá se amontoando, se aglomerando, e ele disse, o que vai acontecer conosco? Ele não estava enxergando, mas o profeta de Deus estava vendo miríades de anjos entre eles, no meio do caminho. Ele orou, Senhor, abre os olhos para que ele enxergue, e ele pôde ver. Então, às vezes, nós com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio olhar, não conseguimos ver, mas quando nos rendemos e saímos do caminho, então Deus consegue nos mostrar as coisas que Ele quer que nós vemos. Mensagem do irmão Branham, sonido incerto, não temos traduzido. 55. Deus nunca pode tocar nessa linha enquanto você arrazoar, enquanto você ficar fazendo arrazoamentos. Mas vamos deixar o raciocínio. Deus nunca fez viver pelo nosso intelecto. Nós vivemos pelo Espírito Santo que está em nossa alma, que diz não a qualquer raciocínio contrário à palavra de Deus. Então, quando você faz isso, você está ficando do lado certo de Deus. Você está cedendo. Até que você possa pedir o que você quer, e isso será dado a você. Você pede e você tem a resposta que você pediu. Por que isso? Você saiu do caminho. Você não está sendo obstáculo para o fluxo. Porque não há nada no meio aí. Não há arrazoamentos. Vamos afastar esses arrazoamentos. Eles estão no seu caminho. Tire sua opinião do caminho. E não diga o que você raciocina, o que você acha que é melhor, o que você vê, o que você pensa. Diga o que Deus diz ser a verdade.
E isso só pode vir de dentro, do coração, não dos intelectos. Então, Deus ele sempre cria um caminho de escape para todo aquele que busca socorro a Ele. Deus sempre cria um meio. Por pior que seja o problema, Deus sempre vai criar uma forma de o fluxo dele chegar até você, desde que você não seja um atrapalho, um obstáculo, desde que você saia do caminho. Deus sempre vai criar um meio para te alcançar. As provações, o Lombana diz para você que são apenas uma forma de demonstrar que Ele te ama. O Lombana dizia assim. E que Ele guia os seus filhos. E que Ele tem controle de todas as situações que os seus filhos estão passando. Suprindo todas as suas necessidades. Mas isso enquanto estiverem nessa jornada, no caminho dele, e não sendo obstáculo desse caminho. Né? Portanto, eles não devem ficar no caminho de Deus e tentar resolver esses problemas da sua própria maneira. Mas Deus mesmo é quem irá lhes mostrar o caminho certo para cada problema, para cada situação. Porque Ele prometeu que Ele supriria todas as nossas necessidades. Amém? Você crê nisso? Mensagem não traduzida, 1 Êxodo, 15 de junho de 56. Observe-o. A primeira coisa que você sabe, Moisés começou a orar. Andou em direção ao Mar Vermelho, deu o seu passo, e o Senhor enviou um vento e abriu um caminho pelo Mar Vermelho. Oh, como Deus sempre cria um caminho de escape. Não parecia que eles teriam condições de passar, mas Deus criou um caminho para eles. Em toda a prova, Ele criará um caminho. Você crê nisso? Amém? Então diga isso. Em toda prova, Deus criará um caminho. Aquietai-vos. Não ande por aí, se amedronte. Aquietai-vos, disse ele, e sabeis que eu sou Deus. E você já entendeu, né? Relaxe, descanse, abandone os teus pensamentos. E quando as provas ficarem difíceis, quando os problemas parecerem insolúveis, né? Lembre-se, é Deus em algum momento tentando demonstrar o seu amor por você. É isso, irmão Jorge? Sim. Mas lembre-se, não importa quantos mares vermelhos, o caminho de Deus passou através disso. Deus guia. Não é estranho como Deus guia os seus filhos? Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por duras provas, porém todos pelo sangue. Ele está citando aqui a letra de um hino. Né? Deus guia os seus filhos. Não importa o que se interpõe em seu caminho, isso terá que sair do caminho. É um problema no casamento, um problema familiar, um problema de saúde, um problema no trabalho, não importa. Né? Isso terá que sair do caminho, se você mesmo também sair deste caminho. Amém. Então veja, para sairmos do caminho e deixarmos que Deus entre em cena por nós, é necessário então nós conhecermos ali os seus pensamentos, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade. Pois como que você vai sacrificar a tua vontade pela dele se você não conhecer a vontade dele? Porque muitas pessoas fazem coisas achando que estão fazendo a vontade de Deus, porque não conhecem a vontade. Olha, não comentamos isso, irmã Maria. Às vezes há crentes que pensam que estão crendo na palavra, mas porque não conhecem a palavra exatamente. Ouviram uma interpretação carnal e pensaram que aquilo era a palavra. Estão crendo, estão colocando sua vida, seu destino eterno, isso depende daquela palavra deturpada que eles receberam. Mas era uma palavra falha. E eles vão falhar junto com aquilo. Mas então, para você saber a vontade de Deus, você tem que conhecer a vontade dele através da sua palavra. Aí você vai saber sacrificar a tua vontade e o teu querer. O Lombano disse uma mensagem, uma libertação total. Deus dá uma libertação completa. Deus não faz nada pela metade. Amém? Nosso Deus não faz nada pela metade. Ele fará isso se nos entregarmos completamente a Ele. Entregue-se completamente e Ele vai te dar uma libertação completa. Uma vitória completa. Não paz pela metade, não alegria pela metade. Se nos entregarmos completamente em suas mãos, Deus pode viver em nós. Cristo, a esperança da glória, Ele pode se refletir em nós quando nós mesmos saímos do caminho. Olha como a banda insistia nisto. Né? Então, nossos pensamentos são os seus pensamentos. A tua vontade passa a ser a vontade dele. Poderia você imaginar Cristo fumando um charuto? Poderia você imaginar Cristo bebendo ou jogando cartas? Então, se o seu espírito faz parte do espírito dele,
Ele quer que isso esteja sobre a sua confissão. Mas você permite que o diabo entre e assuma o controle. E o tempo todo em seu coração, no fundo, você sabe que está errado quando você faz essas coisas. E quando um membro conversasse com outro membro, você sabe que está errado. Vocês estão ordenados a orar uns pelos outros e não a falar mal do outro, mas a amar uns aos outros. E se alguém está por baixo, vamos buscá-lo, vamos ajudá-lo. Agora, isso nos torna um grupo unificado de crentes. Agora, quando não obedecemos a isso, então não obedecemos a Deus. E desagradamos a Deus. E, portanto, nossa igreja, nosso povo, não pode prosperar. A igreja não pode prosseguir, porque estamos desunidos. Como Jesus disse, um pouquinho de fermento leveda a massa. Então, o que Deus quer fazer é derramar o seu Espírito sobre nós, mas para isso nós precisamos pôr para fora do caminho tudo aquilo que impede o seu fluxo de chegar até nós. Temos que remover todos os obstáculos, seja em nossas próprias vidas, seja em nossos próprios lares, seja na igreja, onde for o problema. Aqui o irmão citou a igreja. A igreja não pode prosperar se houver obstáculos ali, se os irmãos não se colocarem no caminho de Deus e fizerem outra coisa contra a palavra. Mensagem não traduzida, fazendo um vale cheio de covas. Isso é o que temos que fazer esta noite. É abrir caminho para que o Espírito Santo se derrame. Amém? Faça isso em sua casa. Você, não espere. Você. Faça isso em sua casa. Faça isso na sua igreja. Faça isso em você mesmo. Ponha tudo fora do caminho. Prepare-se. Está chegando um poço transbordante se você se preparar para isso. Se você não se preparar para isso, você nunca irá ver isso. Agora cabe à igreja esta noite. Amém? Sair do caminho. Outra mensagem. Sou eu, não temais. Também não temos traduzida. Eu creio que ele sabe que hoje, que precisamos dele. Ele sabe que nós precisamos dele. Amém? Hoje sabemos que precisamos dele. Eu preciso dele. Você precisa dele. Todos nós precisamos dele. Eu preciso mais dele. Você precisa mais dele. Contanto que possamos sair, então Deus pode entrar. Mas nós temos que sair do caminho. Nossas próprias ideias, deixar o Espírito Santo entrar e nos mostrar as coisas que virão. Ele disse que ele faria isso e ele também nos lembraria sobre isso. Amém. Então, é justamente quando nós ficamos no caminho de Deus, quando os filhos de Deus se colocam no caminho, com suas próprias vontades, com as suas próprias escolhas, seus próprios arrazoamentos, com as suas próprias doutrinas, fés, seja o que for. É quando nós então nos desviamos para fora do caminho. E quando nós saímos do caminho correto, Deus às vezes pode permitir que os seus filhos sejam até afligidos para justamente tentar trazê-los de volta até que eles se coloquem naquela vontade perfeita de Deus. Outra mensagem, uma branda sem tradução. Exortação da cura divina de 51. Agora, às vezes eu vou admitir isso, de que o nosso Pai Celestial às vezes nos castiga com enfermidades, permitindo que Satanás o faça, para nos provar às vezes, para nos trazer de volta. Se sairmos do caminho, nosso Pai Celestial pode deixar que algo aconteça conosco para nos trazer de volta. Agora, nem sempre a enfermidade é em decorrência de alguém ter se colocado no caminho de Deus. Às vezes as enfermidades têm outros motivos. Aqui o irmão Branham está dizendo, há ocasiões em que é dessa maneira que uma enfermidade se mostra. Você se colocou no caminho. Então Deus interpõe entre você na tua vida este problema, um mal-estar. Para quê? Para te trazer de volta para o caminho. Mas só será para o bem. Vê? O castigo do nosso Pai não é agradável por uma temporada. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se eu estivesse longe de Deus e da vontade do nosso Pai Celestial, ora, se Deus simplesmente quisesse que Ele pudesse fazer algo por mim e me ajudasse a voltar, ora, eu apreciaria o nosso Pai Celestial. Você não? Amém. Então veja, às vezes Deus pode fazer isso. E às vezes também Deus pode tomar até atitudes ainda mais dramáticas
mais drásticas. Quando um filho seu ainda insiste em continuar se colocando no caminho, né, por tempo demasiado. Umbanda diz que às vezes, quando um filho de Deus persiste por muito tempo nos pecados, se colocar no caminho de Deus, não permitir, está falando de um filho, não do incrédulo, é um crente, mas às vezes mesmo sendo crente, ele não consegue renunciar a algumas coisas, não consegue relaxar. Tem pessoas que são assim, nervosas, são filhos de Deus. E mesmo Deus orientando com a sua palavra, e se as pessoas se interpõem, Umbanda diz que às vezes Deus pode até recolher essa pessoa mais cedo. Estou dizendo aqui porque essa é a pesquisa que eu fiz e estou expondo para você tudo que Umbanda mencionou a respeito desse tema que estamos tratando aqui, sair do caminho. Umbanda diz que uma pessoa que se mantém muito tempo no caminho, quando deveria sair, às vezes, dentro da maneira de Deus entender, na sua ótica, ele pode fazer isso. Ele pode recolher alguém que continua insistindo em fazer a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Por não sair do caminho de Deus, Deus mesmo pode tirá-lo do caminho definitivamente. Nem sempre isso seria um sinal de perdição. Porque alguns até poderiam pensar, pronto, pecou, pronto, e partiu. Né? Foi para o inferno. Não, às vezes não quer dizer isso. Não é sinal de perdição. É porque Deus deu chances, mas ele continuou saindo. Então, para que ele não mais pecasse, Deus o recolheu. Umbanda às vezes colocava coisa assim. Justamente por ele ser filho de Deus. Onde é que Umbanda falou sobre isso, irmão Diógenes? Eu encontrei essa sua declaração na mensagem Demonologia, Estado Religioso de 53. Escute isso aqui que ele vai dizer. Veja, na carta aos Coríntios aí, acho que agora você já se lembra. Lembra quando Paulo entregou um rapaz lá a Satanás? Como que Paulo colocou aquelas mesmas pessoas em ordem? Porque estavam no caminho de Deus. Ele disse, primeiramente, dou graça a Deus por vós. Eram filhos. A igreja ali era a igreja de Deus. Que não há tais coisas entre vós. E assim por diante. Que não tendes falta de nenhum dom espiritual, dizendo-lhes o que eles eram, posicionalmente, em Cristo. Então ele começa a repreendê-los e dizer sobre as pregadoras deles. Havia mulheres pregadoras lá em Corinto. E até dentro da mensagem também já encontrei. Nunca vi pregar, mas soube que eram pregadores. E como que estavam, e como que comiam na mesa do Senhor, e até mesmo um homem vivendo com sua madrasta. E ele disse a este homem em Cristo, era um crente, né? Entregai-o ao diabo para as destruições da carne, para que a alma seja salva. Veja, é isso, entregá-lo. A Bíblia disse, por esta causa há muitos fracos e doentes entre vós e muitos que dormem, que morreram prematuramente por causa do pecado. Se colocou no caminho entre Deus por tempo demasiado. Tirasse Deus você do caminho por causa disso, né? É um bom sinal de que era cristão se você fosse tirado. Então, nessas condições é que o Umbanda está dizendo. Se chegar a esse ponto, não é dizer porque era um perdido, mas talvez até porque Deus sabe que vai continuar daquela maneira, então Deus o recolhe. É triste. Mas foi por causa disso que o apóstolo Pedro também disse algo lá na sua epístola, a segunda epístola, 2 Pedro 2,21. Pedro diz assim, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se, ou seja, se colocarem no caminho, na frente de Deus, do santo mandamento que lhes fora dado. Amém. Então, o Umbanda, ele mencionava algumas vezes o caso de Saul. Nós comentamos sobre Saul. Saul, ele foi tirado do caminho por causa dos seus pecados. Mas o Umbanda, ele falava nas suas mensagens, né, que Saul, ele era um filho de Deus. Mas Deus o recolheu. Não foi isso. Ele teve que tirá-lo. Ele se interpôs no caminho de Deus por tempo demasiado. Mas ele estava desviado, mesmo sendo filho. Mas o Umbanda diz, ele foi salvo. Né? Mas Deus teve que recolhê-lo. Deus estava até a ponto de recolher Jonas. Jonas não foi engolido uma baleia? Era para ter morrido ali. Mas Deus deu uma chance. Ele recebeu uma palavra e Jonas interpôs nesse caminho o seu próprio querer, os seus próprios pensamentos, fez outras orações contrárias à vontade de Deus. Se interpôs a tal ponto que Deus pensou em recolhê-lo. Mas lá dentro do animal, Jonas se arrependeu. E disse, tá bom, Senhor, eu agora quero sair do teu caminho.
Eu agora quero que tu seja o meu caminho. E eu quero andar no caminho que tu quer traçar para mim. Quando ele fez isso, a cidade que Jonas não queria lá evangelizar foi abençoada, recebeu as bênçãos, se converteu, recebeu naquela medida a palavra, daquela medida, daquele tempo. Né? Então tudo isso precisou acontecer. Então tudo que ele precisou foi remover aquela sua rebeldia que estava ali atuando como uma obstrução para Deus, para o programa de Deus. Então, sem isso, Deus continuaria não atendendo às orações de Jonas. Porque as petições que Jonas estava fazendo estavam fora daquilo que Deus tinha programado. Então, veja que muitas vezes Deus ele não pode responder a oração de alguém até que ele primeiro aprenda o que? A sair do caminho. Há problemas, há coisas que não podem ser resolvidas até que a causa daquele problema seja primeiro removido. Rambam ensinava isso. Vou te mostrar agora alguns sermões onde ele tratou isso. Esse não temos traduzido. A fé sem obras é morta, de 53. Eu nunca tenho expulsado... Escute isso aqui. Eu nunca tento expulsar um espírito, seja um demônio, seja o que for, a menos que primeiro eu entenda o que estou fazendo. Porque às vezes é da vontade de Deus que aquele espírito não ser removido, continuar ali importunando. Como é que ele vai querer orar por uma coisa para que Deus tire, se é a vontade de Deus que não seja tirado? Então ele disse, eu prefiro saber, entender o que eu estou fazendo. Porque isso é perigoso. Você sabia disso? Muito perigoso, a menos que você saiba o que você está fazendo. Se você notar na plataforma após a unção chegar, você nunca me ouve desafiar o Espírito, a menos que em primeiro lugar eu veja onde está a vontade de Deus para fazê-lo. Se Deus quer que aquele espírito seja removido, o espírito de surdez, de mudez, ele vai orar. Porque Deus mostrava uma visão. Aquela pessoa curada, se estava muda, ele via falando. Então ele sabia. A menos, e às vezes ele via pessoas com todos aqueles problemas, e ele não podia repreender. Não pessoalmente. Porque ele não via Deus ali mostrando a sua vontade para o seu profeta. Mas às vezes ele fazia aquela oração generalizada para todos. E se havia alguns com aqueles problemas, aqueles que eram da vontade de Deus eram curados, eram libertos. Mas ele diretamente não fazia isso a menos que Deus mostrasse. É isso que ele está dizendo. Se você notar na plataforma após a unção chegar, você nunca me ouve desafiar um espírito. Agora você diz, é a vontade de Deus? Bem, algumas vezes as pessoas chegam à plataforma que muitas vezes nem são cristãs. E elas querem ser curadas de doenças e talvez tenham sido cristãs e fizeram algo em sua vida ou deixaram de fazer. Às vezes você erra não somente porque você fez algo errado. As coisas que você devia ter feito e você não fez. E essa é a razão pela qual elas não podem se curar. Então, sob esse poder de discernimento, quando a afirmação profética se apresenta, pode repreender aquele espírito. Aí diz exatamente onde está o seu problema. Isso. Então, tire isso do caminho. Então, Deus tem que curá-lo. Então, para que haja uma libertação, haja uma cura, haja uma resposta, às vezes, há uma causa ali. Isso tem que ser removido primeiro. Portanto, o irmão Branham ele ensinava que a cura sempre ela está disponível. A solução para um problema pode já existir. Porém, mesmo assim, Deus pode não responder, porque às vezes é necessário primeiro que aqueles que estiver padecendo, que estão com algum problema, tire a incredulidade, tire o obstáculo, tire a dúvida do caminho. Que é quando então pode ser aquela causa daquele problema que ele está tendo. Eu não vou ler todas as mensagens que estou tendo aqui, que eu estou aqui, só quero ler aqui alguma coisa, depois eu dou o texto completo para os irmãos lerem. Mas nessa mensagem que nós não temos traduzido e falado sobre isso, entrando no Espírito 61, tire todo o lixo e cestas e cisternas rotas, antigas. Tire todas essas coisas do caminho. Tire isto. Tire teus pensamentos pessoais. Tire tua maneira pessoal, privada de pensar. Os velhos cavalos mortos e coisas eclesiásticas que estão no seu caminho, jogue a coisa toda fora. Deus não vai entrar assim. Isso vai poluir a água, vai poluir o fluxo. E a água não será poluída, não vai ficar poluída. Então, simplesmente tire a sua própria poluição de descrença. E Deus derramará a água. Ela já está aí. A solução já está aí. A resposta que você precisa, ela já tem, ela já existe.
A única coisa que você precisa fazer é simplesmente mover a causa disso. A causa do problema. O que ocasionou isto? Remova isso aí primeiro. Tire isso do caminho. É alguma coisa que você fez ou que deixou de fazer? E então a cura já está realizada. Deus já te curou. Você só tem que tirar a sua incredulidade do caminho. Essa é a visão. Eu digo isso no nome do Senhor, da mesma maneira como Eliseu disse naquele dia. Assim diz o Senhor, tire a sua incredulidade do caminho. Veja o que acontecerá. Tire os seus sistemas do caminho. Né? Muitas vezes alguém pode ter saído de um sistema, mas o sistema não saiu dele. Tem pessoas que saem de um grupo da mensagem, mas todos os malefícios daquele grupo continuam dentro dele. E de uma certa forma ele continua dentro daquele sistema. Então ele disse, tire isso tudo. Né? Observe que avivamento vai atingir o mundo se tirarmos nossos sistemas do caminho, tirarmos nossas próprias ideias do caminho e deixarmos. O Espírito já está aí, a rocha já está ferida. A única coisa que temos que fazer é simplesmente tirar as coisas do caminho e deixá-la fluir. Você quer ver pessoas curadas? Você quer se curar? Apenas tire todas as dúvidas do caminho. E então veja o que acontece. Isso fluirá como o rio. Amém? A cura já está disponível para aquele que crê. Então tudo que nós precisamos já está disponível. Só o que é necessário então é sair do caminho, entregar-se a Ele, para que Deus possa agir. Porque ficar no caminho de Deus é separação. Desde o início estou dizendo para você isso. Você cria uma separação. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ele está aqui. A mão dele está estendida para você. Não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ele está ouvindo. Ele sabe a tua necessidade. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós. Você se ficou no meio do caminho. Há coisa que você fez que se colocou como obstáculo entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Até que aquilo saia do caminho primeiro. Veja, isso é Escritura. Amém? Então o que Deus quer de nós? Ele quer de nós o direito de passagem. Ele quer passar. Ele quer ter controle da tua vida. Só o que você tem que fazer é dar direito a Ele. Deixa realmente Ele ser o teu caminho. Deus quer encontrar na vida dos seus filhos o direito de passagem. E isso só vai acontecer quando os seus pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus. Sua voz passa a ser a voz, o testemunho, a palavra de Deus. Foi assim que Deus moldou o caráter do seu filho. Nós já estudamos isso, já vimos aqui. Cristo sacrificou a si mesmo. Né? Ele se permitiu vencer a si mesmo para que então o caráter de Deus se manifestasse na sua vida. E é isso que Deus quer que cada filho seu faça. Mensagem sem tradução, creia de coração, de 57. E agora observe, eu vi isso funcionar. E pensar que se você entrar nesse contato com Deus, até não se tornar mais a sua voz, não é mais o teu pensamento, torna-se o pensamento de Deus e a voz de Deus. Você é apenas uma videira ou apenas um ramo, Ele é a videira. E se o seu espírito que entra e se energiza, desde que você possa sair do caminho, Ele te encherá. E então você pode ser uma testemunha, assim como a arca de Noé foi uma testemunha, como Jesus foi testemunha de Deus. Ele se tornou tão cheio de Deus até que ele e Deus eram um. Jesus era um com Deus. Não porque ele mesmo fosse Deus, mas porque o seu filho estava cheio de Deus. Amém. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, a própria expressão. A obra de um homem declara o seu caráter. Cristo era a obra de Deus. E Cristo declarou o caráter de Deus. O seu sentimento para com os enfermos, o caráter de Deus foi declarado em Cristo. E se você conseguir simplesmente se esvaziar dos seus pensamentos intelectuais e dar a Deus o direito de passagem, Ele pode declarar o seu caráter através da obra, da sua entrega, da sua rendição a Ele. Esvazie-se, tire o mundo, tire as suas dúvidas do caminho. Se você vier ao altar para receber oração e disser, vou subir e ver se eu posso me curar, Deus nunca pode declarar as suas obras. Você deve tirar os seus próprios pensamentos do caminho e deixá-lo Ele te preencher. Amém. Graças a Deus. Já estou quase encerrando aqui, queridos. Então, veja,
Agora, não pense que depois que você sai do caminho, não pense que depois que você remove as causas dos problemas que talvez você ou um filho está passando, não pense que por você dar passagem para Deus, que é as coisas que o profeta aqui pede para você fazer, que não vai surgir mais nenhum outro obstáculo. Ainda assim, pode surgir, pode ocorrer outros problemas, porque nós já vimos que Satanás, ele fará de tudo para impedir o programa de Deus. Amém? Então, sempre quando você quer fazer o certo, algum problema acontece mesmo assim. Porque o Umbanda, ele disse que Satanás, ele sempre procura encontrar uma maneira de nos desestimular, de nos atrapalhar, de enfraquecer até a nossa fé. Satanás tentou fazer isso com o próprio Filho de Deus, com aqueles exemplos que eu te mostrei. Mas o Umbanda também disse isso, uma mensagem não traduzida. Aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. São tantas as vezes em que chegamos a um ponto onde não conseguimos nos aquietar. E ficamos nervosos, ficamos no caminho. E a palavra diz o quê? Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Relaxe. Né? Nós ficamos nervosos. Assim que começamos a fazer algo de bom, tentamos fazer o que é certo. Fazendo aquilo tudo que o profeta disse. Saímos do caminho, sacrificamos nossa vontade, renunciamos nosso ponto de vista. Né? Quando você quer fazer o que é certo, então vemos os problemas chegando. Mas isso é o quê? É o diabo tentando perturbar o programa de Deus. Nós verificamos isso em nossas vidas individuais, verificamos isso em nossa igreja, pelo mundo, verificamos isso em nossos assuntos nacionais. Você encontra isso em todos os lugares. E então podemos saber que quando estamos nos preparando para fazer o que é certo, sair do caminho, o mal está sempre presente. Mas a maneira de superar isso é pensar em seu coração qual caminho Deus quer que você siga e qual é o melhor caminho. E então fique com esse caminho. Saiu do caminho? Deu liberdade para Deus agir? Continue assim. Continue firme. Mas os problemas estão vendo, como se não adiantasse nada que eu estou fazendo. Continue. Aquieta-se. Relaxe. Aquieta-se e saiba que Deus está com você. Deus cuida de você. Né? Então veja, isso aqui é o contrário que as igrejas estão ensinando de fora. Faça a vontade de Deus e tudo vai dar certo. É assim que eles dizem. Mas aqui o irmão Branco não está iludindo você. Faça o que é certo. Fique no caminho. Corresponda a tudo aquilo que Deus almeja que você faça como um filho obediente a Deus. E prepare-se. Mesmo assim, algumas lutas, alguns problemas, você vai ter que passar. E não tem nada a ver com você. O único problema é que você venceu a si mesmo. Você venceu a si. Mas depois que você venceu o pior dos inimigos, tem o outro inimigo, o diabo, que ainda vai tentar fazer alguma coisa. Mas saiba, se você venceu a si mesmo, meu irmão, o diabo já não vai poder fazer muita coisa. O diabo tem poder em você enquanto você não vencer a si mesmo. Depois que você consegue vencer a si mesmo, o diabo não tem muita área de atuação. Amém? Então veja, o profeta diz aqui, faça o que é certo. Mesmo assim. Né? Mensagem à rainha de Sabá. Se você estiver com fome de Deus, o diabo colocará todos os obstáculos que puder em seu caminho. Eu quero lá estar na reunião lá de Irmã Maria, quando o irmão Jorge está lá pregando, eu quero estar lá, eu quero me propor a servir a Deus, eu quero guardar essa palavra, eu quero guardar essa doutrina. O profeta aqui está dizendo, toda vez que você tem fome de fazer o que é certo, posicionar-se por aquilo que é correto, o profeta aqui vai dizer, o diabo vai lançar todos os obstáculos possíveis para impedir de você fazer aquilo que você deseja. Porque você sabe que é bom, e o diabo sabe que isso vai fazer bem a você, e ele não quer isso. Então o diabo, o Umbanda aqui diz, o diabo colocará todos os obstáculos que puder em seu caminho, mas Cristo irá movê-los para fora. Você crê nisso? Cristo vai mover. Apenas ande na luz, continue no caminho, como Ele está na luz. Apenas continue avançando, e Deus fará um caminho para você. Ele prometeu fazê-lo e Ele vai fazer isso. Amém? Graças a Deus. Então veja, você precisa sair do caminho. Você precisa ser nada aos teus próprios olhos, para que então Deus possa ser algo para você. Às vezes Deus não é algo porque alguém pensa que é fulano e tal. Né? Confia nas suas próprias, seus próprios dons, nas suas próprias habilidades, sua própria capacidade. Nós sabemos que Israel começou a definhar e a pecar quando deixou de crer e descansar em Deus.
para buscar outros ídolos e a servir a outros ídolos. E quando eles fizeram isso, buscar outros ídolos, eles não deram mais importância para Deus. Deus se tornou nada para eles. E quando eles fizeram isso, eles mesmos se converteram em um nada, porque eles se colocaram no caminho de Deus. Então, enquanto alguém acha que já possui tudo, ele nunca poderá ver Deus ali como alguém de quem ele necessita. Enquanto o homem pensar que ele é alguma coisa, Deus não vai significar nada para ele. Portanto, enquanto o homem não reconhecer que ele não é nada, Deus jamais poderá ser algo para ele. A menos que o homem saia do caminho, então Deus poderá entrar na sua vida. Mensagem: o que fazes aqui? Como eu disse, já estou concluindo. Você pode ser um DDD, você pode ser um PhD, um duplo LD, você pode ser bispo, papa, o que você quer que você seja. Mas é preciso que Deus faça algo do nada. Enquanto você puder ser o nada, Deus é algo. Contanto que você mesmo possa sair do caminho, então Deus pode entrar. Mas quando você está tão saciado, engomado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu pertenço a tal igreja, tal tabernáculo, eu creio em tal coisa, meu pastor é fulano e tal. Enquanto você acha que é alguma coisa, que você tem tudo, né, um engomado, até que você tem o maior e o melhor, você não tem nada que você deveria ter. É um coração humilde diante de Deus que Ele quer. E nós sabemos disso, irmãos, certamente. Amém. Então veja, isso aqui significa que o quê? O que significa isso? Que todas as qualificações que alguém pode apresentar como tendo, as suas habilidades que alguém diz ter, elas devem ser colocadas de lado para que isso não sirva como estorvo para o agir de Deus. Aqui o irmão Branham está falando de ministros. Então vou tratar aqui um pouquinho sobre ministros. Porque muitas vezes ministros se gloriam de suas capacidades, das suas habilidades que são naturais, se gloriam da sua posição. E aqui o irmão Branham está dizendo que, na verdade, você tem que renunciar a todas essas coisas, inclusive essas habilidades naturais ou aprendidas, se alguém quiser ver Deus operar em seus ministérios. Há muitos homens nos ministérios aí que nem deveriam estar ali. No meu tempo, quando eu estava na iluminação, eu via homens lá que eram ex-gerentes de lojas, empresários, fecharam suas lojas porque viram que era mais lucrativo ser um ministro. Na igreja quadrangular havia homens lá que eram empresários, lojistas, fecharam. Você ministro é muito melhor. Ficou muito melhor. Né? E então eles conseguiram fazer muita coisa naquela igreja, naquelas igrejas onde eles estavam. Se tornaram bispos e tudo. Por que isso? Porque eles usaram aqueles dons naturais, as suas habilidades naturais para negócios. Alguns têm dons naturais, habilidades naturais até para discursar publicamente. E eu quero dizer para você, há muitas pessoas assim também dentro da mensagem. Eu não deparei com esse tipo de espírito só na animação. Dentro da mensagem eu vi a mesma coisa. Tem muitas pessoas aí que têm apenas dons e habilidades naturais para negócios. São bons administradores, são bons gerentes. Eles deveriam gerenciar empresas, lojas. Mas eles estão usando aqueles dons naturais para a obra de Deus. E pensam que estão, porque fazendo muito número, muito progresso, pensam que isso está agradando a Deus, porque na verdade eles estão usando os seus próprios dons naturais. Não é Deus realmente usando os dons deles, não, porque Deus não usa os seus dons naturais. Deus usa os dons dele. Deus usa as capacitações dele. Mas muitos têm assim, eles usam as suas habilidades naturais para discursar em público e usam isso para tentar promover o seu próprio tipo de sistema. E dentro da mensagem eu tenho visto isso. Alguns possuem habilidades até para se comunicar, para palestrar, pensando que com isso eles podem, então, entrar no ministério. Mas por mais úteis que nós pensamos que essas capacidades naturais, que alguns já nasceram tendo, isso não quer dizer que Deus vai fazer uso dessas capacitações. Moisés, ele possuía todas as habilidades de um líder. Ele foi treinado lá no Egito, não é isso? Ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Mas Deus, ele teve que levá-lo para o deserto e deixá-lo lá por quantos anos? 40 anos, não foi isso? Até que ele pudesse o quê? Esquecer todas aquelas habilidades que Moisés aprendeu lá no Egito. Moisés, ele saiu do Egito, mas foram necessários outros 40 anos para que o Egito saísse de Moisés. Esquecesse todas aquelas coisas que ele aprendeu que eram um obstáculo para o caminho de Deus.
As habilidades naturais que ele adquiriu, que ele aprendeu, não tinham utilidade nenhuma para Deus. Ele achou que podia fazer isso. Nós temos líderes com esse mesmo espírito. E usando seus dons, usando suas habilidades naturais. Deus teve que tirar tudo isso da memória de Moisés. Moisés teve que se enferrujar para essas coisas no deserto. E quando tudo esqueceu, quando ele se apagou de tudo, não se lembrou de mais nada. Aí então, Deus encontrou um meio de entrar. Tudo foi removido do caminho. Você está entendendo? Então, somente depois que todo o seu treinamento egípcio saiu do caminho, é que Deus pôde então entrar em cena. A nossa confiança, ela deve estar não nas coisas que nós sabemos, que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus pode fazer por nós. Mensagem de Mombrana, perfeita força por perfeita fraqueza, 61. Sabemos que ele era forte e bem treinado. Está falando de Moisés. Então ele tomou sobre si mesmo, vendo a necessidade do dia. Que Deus deixe isso penetrar no coração. Vendo a necessidade do dia. Moisés, com seus poderes intelectuais e sua capacidade que ele tinha para fazer isso. Ele era um homem esperto. Ele era o próximo faraó. Ele era o candidato ao próximo faraó. Ele tinha psicologia, ele tinha poder, ele tinha força física. Ele foi lá treinado no exército. Moisés sabia Kung Fu, Jiu-Jitsu, Taekwondo, MMA, essas coisas todas. Moisés manjava tudo isso. Sabia todas essas coisas. Ele tinha tudo. Então ele disse, eu estou bem equipado, estou preparado. Eu conheço tudo isso. E se há um homem na terra capaz de fazer isso, sou eu. Então, eu sou o homem da hora. Então, eu vou sair. E ele saiu para realizar uma obra que era correta, ser o líder para o seu povo de Israel, só correto, e na vontade de Deus. Era a vontade de Deus que ele fosse o líder. Mas ele ofereceu as suas habilidades naturais. Ele quis palestrar. Ele tinha dom de oratória. Achou que poderia convencer a massa, porque ele tinha isso. Mas Deus não estava podendo usar aquelas coisas. E Deus recusou isso. Ele não podia usar uma coisa que Moisés tinha. Ele não poderia usá-la então. Nem ele pode usá-la agora, nem hoje. Deus não pode usar o que Moisés tinha, os seus dons naturais, nem hoje. Qualquer um que tem algum dom natural, Deus não pode usar isso. Ele tem que tirar tudo isso do caminho. Deus não pode usar nossas habilidades naturais. Isso vai servir de atrapalho. Porque você vai fazer a coisa do teu jeito. Temos de tirar a nós mesmos e nossas habilidades do caminho e se render à vontade e ao poder de Deus. Então, Moisés, este jovem, bem forte, gigante, homem intelectual, ele se propôs a fazer um bom trabalho. Mas Deus simplesmente absolutamente não poderia usá-lo. Ele não podia usar suas habilidades naturais. Deus não pode usar nossas habilidades naturais. Então, Deus somente pode atuar em nossas vidas se reconhecermos nossas próprias fraquezas. Então, Ele converterá isso em fortaleza. Mas enquanto alguém achar que é forte, ele estará no caminho de Deus. Então saia do caminho, reconheça as tuas fraquezas e as tuas incapacidades. Então Deus poderá entrar. Quando a Umbanda visitou aquele ministro Oral Roberts no seu ministério, no seu templo, Tulsa, Oklahoma, era um templo grande. Viu lá o escritório do Oral Roberts. A Umbanda conta que quando ele saiu, ele virou e olhou mais um pouquinho, né? Se despediu do ministro lá, orou por ele, estava com uma enfermidade no joelho. Quando o Umbanda foi embora, se despediu, virou para trás e viu aquela obra portentosa lá que foi construída. E ele disse no Umbanda, ele disse assim, eu teria vergonha se essas pessoas fossem lá no meu escritório. Ele viu o escritório do Oral Roberts, como que era. Eu ficaria envergonhada se essas pessoas vissem o meu escritório tão humilde, tão simples que era. E quando o Umbanda disse isso, ele disse que uma voz falou, aquieta-te, porque eu sou a tua porção. Eu cuido de você. Eu dou para você exatamente tudo o que você precisa. Por que Deus disse isso? Porque o Umbanda reconheceu que ele não era nada. Ele reconheceu suas fraquezas. Então, quando você faz a mesma coisa, quando você sai do caminho,
Quando você não fica se vangloriando alguma coisa que você é, do que você diz que tem, que você diz é capaz de ser ou de fazer. Mas quando você tira tudo isso do caminho, reconhece a tua indignidade, reconhece as tuas fraquezas, reconhece as tuas capacidades, você está saindo do caminho. Então Deus está encontrando uma chance de operar em você e ser na tua vida a sua porção. Que Deus nos ajude a sermos assim, porque é essa orientação que Deus nos dá na sua palavra e que o seu profeta mensageiro deu para a noiva. Era essa a mensagem, querido. Você coloca de pé, vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai Celestial, agradecemos por esse tempo precioso que tivemos, onde aqui podemos comparar essas palavras, esse ensino do teu profeta acerca dessa questão, de colocarmos o teu Cristo, o caminho, a verdade e a vida, em nossas vidas, para que Ele possa ser tudo isso em nós. Aprendemos um pouco a como fazer isso, Senhor. Agora, que essa palavra venha realmente ir além da instrução, mas da confirmação. Que possamos poder aplicar tudo isso em nossas vidas e ver este mover em nossas vidas. Se temos sido nossos próprios inimigos, Senhor, ajuda-nos a vencer a nós mesmos naquilo que estamos sendo vencidos, seja no orgulho, seja num pensamento errado, uma atitude errada, Senhor. Queremos nos ajudar a nós mesmos, queremos consertar a nós mesmos. Nos dê esta oportunidade, Senhor. Não queremos chegar àquele extremo onde Paulo disse, entregue-o para Satanás, para que a alma dele possa um dia ser salva. Não queremos isso, Senhor. Queremos aqui dar testemunho de uma vida vitoriosa. Cada filho que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo agora, eles querem viver as suas vidas com uma vida vitoriosa. E o teu profeta nos deu a forma, apenas saia do caminho. Ajude-nos, Senhor. E se mesmo assim, Senhor, eles saírem do caminho e Satanás continuar a importuná-los, Senhor, ajude-os a firmar-se nesse caminho, até ver a redenção, até ver a vitória completa. Porque nada pode ser colocado, Senhor, entre ti e os teus filhos. Porque tu cuida de nós e tu vela para que cada palavra, cada promessa que tu fez aos seus filhos se cumpram. Nós assim descansamos e cremos, Senhor, que tu nos ajudará. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos colocar no teu caminho de forma a viver para ti. Nós damos liberdade agora. Nós saímos do nosso caminho. Nós saímos do teu caminho, Pai, para que tu venhas operar na nossa vida da tua maneira. Nos dê os teus pensamentos, nos dê a tua voz, nos dê o teu coração. E a tua igreja será vitoriosa. E a tua igreja será unificada. É o que nós cremos, Senhor. Isso é o que aprendemos hoje e descansamos que tu farás isso. Nós faremos a nossa parte, Senhor. Faça a tua. Nos dê a tua vitória completa. Assim pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos. Antes de encerrar a conexão, só quero aqui fazer um breve anúncio. Nosso querido irmão ali de Minas Gerais, o pastor Ailton Mansur, está por São Paulo e estará visitando a nossa igreja, Francisco Morato, amanhã. E como temos culto no domingo de manhã, na escola dominical, o irmão Mansur se dispor a estar ali conosco e vai trazer uma mensagem para nós. Amém? Então os irmãos, se puderem, acompanhem a transmissão que será feita. Não sei se vai poder ser feito por vídeo. Tentamos aqui também por vídeo, mas não pudemos. Mas tente acompanhar amanhã a transmissão. E eu tenho certeza que ele tem uma mensagem abençoadora para todos nós, para a Igreja de Cristo. Amém? Antes também de encerrar, quero entregar aqui as saudações do pastor Walter, que ele pediu para entregar, irmã Maria, os irmãos aqui de Viamão, e a todos os irmãos que nos acompanharam. Agradeço a presença dos irmãos que nos acompanharam até aqui, e que Deus abençoe a todos, e até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus vos abençoe.